falar no RH, essa é uma frase que ficou muito conhecida como uma demissão iminente. E a demissão, querendo ou não, faz parte da jornada do colaborador. Então, é por isso mesmo que o RH e o DP precisam estar muito atentos a esse processo, especialmente no que diz respeito às verbas rescisórias. Então, fica comigo que hoje nós vamos tirar todas as dúvidas sobre essas verbas que são garantidas pela legislação brasileira. Sejam bem-vindos ao De Frente com o DP, o seu ponto de informações da Solids sobre o departamento pessoal. Eu sou a Luísa Rodrigues, do time de conteúdo da Solids, e hoje, para a gente saber tudo sobre essas verbas, eu estou aqui com meu grande amigo e advogado especialista em Direito do Trabalho, Leandro Caseiro. Ei, Lu, obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá. Leandro, vamos direto ao assunto. O que são as verbas rescisórias? Então, Lu, verbas rescisórias, são todos aqueles pagamentos que o trabalhador deve receber em função do encerramento do contrato de trabalho. Quando eu falo encerramento do contrato de trabalho, pode ser uma demissão, uma demissão sem justa causa, uma demissão com justa causa, ou um acordo entre as partes, ou até mesmo uma demissão a pedido, um encerramento de contrato a pedido do colaborador. Então, essas verbas, elas são devidas nesse momento. A legislação resguarda para que o trabalhador ele saia dessa situação com verbas ali para poder dar continuidade. Ou ele pode não ter um outro trabalho, ou ele pode já estar indo para uma outra empresa, mas enfim, a legislação resguarda ele a ter essas verbas ali para ele poder dar continuidade. E Leandro, quais são as verbas rescisórias devidas ao colaborador? Lu, vamos lá. Primeiro você tem o saldo do salário. Então a pessoa nem sempre o contrato é encerrado, no momento exato em que há uma renovação ali para contar o valor. Então você tem o saldo do salário ali proporcional ao tempo. Você tem também o aviso prévio. O aviso prévio, que ele, dependendo da quantidade de tempo que você trabalha na empresa, você tem um prazo ali para poder cumprir o aviso prévio, seja indenizado, que é quando você não cumpre, você não fica mais, um exemplo, 30 dias na empresa, e aí você recebe por aquilo. O empregador ele prefere que você não fique, ou enfim. Ou se você quiser cumprir o aviso prévio na empresa, você vai continuar ali normal e esse aviso prévio vai ser cumprido normalmente. Você vai ter 13º, porque, como eu falei, nem sempre o contrato vai encerrar no dia 1º de janeiro, Então você tem aquele saldo ali do 13º para você computar, e isso vai de acordo com os meses que foram trabalhados ao longo do ano. Deixa eu ver o que mais. Você tem as férias também importante, que é aquele terço, constitucional, você computa mais um terço para as férias, do salário, para poder computar as férias. Tem também, Lu, a multa, do FGTS, ali de 40%, quando você tem aquelas demissões sem justa causa, então o empregador fica obrigado a pagar essa multa. Você tem aí o saque do FGTS, mas o saque do FGTS ele não é devido em todas as situações, Então tem que ver como é que foi essa forma de desligamento para poder verificar se o saque de FGTS ele pode ser feito. E também tem uma questão relacionada, que eu posso citar aqui, a contrato por prazo determinado, que o empregador vai ter que pagar um valor ali em função do cumprimento daquele contrato que não foi até o final. Então, gira em torno aí, dependendo da situação, 50% mais ou menos. Então, as principais são essas. Vão ter outras, provavelmente, porque cada profissão tem uma particularidade, enfim, mas as principais são essas, de fato. Então, cada tipo de demissão tem uma combinação específica de verbas? Tem. E aí eu vou até falar pro pessoal de casa pegar papel e caneta para anotar isso aí. Então vamos lá, Lu. Vamos começar primeiro pela demissão sem justa causa ou por um fechamento da empresa que aconteceu, Então, todas as verbas rescisórias são devidas, incluindo saldo de salário, férias, 13º e aviso prévio indenizado, se aplicável ao caso. O trabalhador tem direito a sacar o FGTS e recebe uma multa de 40% sobre o saldo, Então, esse foi o sem justa causa. E aí, Lu, você tem a demissão por comum acordo, que é quando as duas partes querem encerrar o contrato, e aí acaba que elas entram num acordo para poder ver essa questão das verbas rescisórias. Então você, ali, o colaborador e o empregador, eles podem optar por dividir a multa do FGTS, e aí 20%, no caso que vai ser pago, e o aviso prévio. E além disso, o trabalhador pode sacar até 80% do FGTS, mas não tem direito ao seguro-desemprego. Agora vamos passar para a demissão a pedido do colaborador. O colaborador recebe o saldo de salário, férias proporcionais e vencidas com um terço, além do 13º proporcional. Não tem direito à multa de 40% do FGTS, afinal foi ele que pediu,
e ao saque do fundo ou ao aviso prévio indenizado. Aí vem a demissão por justa causa, que ela acontece quando o trabalhador, né, por algum motivo, ele incide em alguma hipótese de demissão por justa causa que está previsto lá na CLT. Então, o trabalhador acaba perdendo o direito, né, ao aviso prévio, também perde o direito ao saque do FGTS e 13º proporcional. E, além disso, ele recebe apenas o saldo de salário e férias vencidas com o adicional de 1/3 constitucional. E, por fim, eu posso citar aí, Lu, a rescisão por falecimento, né? Então, os dependentes legais têm direito ao saldo de salário, férias, 13º e outros valores devidos. Multas indenizatórias e aviso prévio não são aplicáveis nesse caso, tá bom? Ah, entendi. E qual que é o prazo para o pagamento dessas verbas? Lu, é importante o pessoal ficar bem atento, porque a gente até falou isso nos vídeos atrás sobre um ranking que tem na Justiça Trabalhista de assuntos mais recorrentes. E esse tema é o que mais acontece, porque o pessoal deixa passar o prazo para pagar. Existe um prazo de 10 dias para pagar, né? Então, lá no artigo 477, se não me engano, tem esse prazo que fala, você tem até 10 dias para pagar a partir da rescisão ali do contrato. E, enfim, se você não pagar, você vai receber uma multa aí equivalente ao salário do trabalhador. Então, é bom o pessoal ficar atento porque é bem recorrente isso. E, Leandro, com relação às reformas trabalhistas, né? Quais que foram as mudanças que elas trouxeram para as verbas rescisórias? Então, foi importante porque o primeiro ponto que eu posso trazer aqui, que é um dos mais importantes, é a rescisão por comum acordo, né? Porque isso, de fato, acontecia na prática. No momento em que os dois queriam encerrar o contrato de trabalho, aquela relação de trabalho, e aí ficava naquela, ó, quem vai pedir, quem vai fazer e tal. Então ficava naquilo, a lei não resguardava isso. E aí as pessoas acabavam fazendo do jeito delas. E aí nesse caso específico foi importante porque aí eles rateiam esse saldo todo. Então são pagas as verbas rescisórias de uma maneira reduzida. Você tem ali a redução da multa da FGTS, como a gente falou há pouco tempo. Tem a redução do aviso prévio. Então é um caminho do meio que foi formalizado, né? Fica bom agora para as duas partes porque tem um parâmetro ali para seguir. Além disso, eu posso citar aqui a ampliação desse prazo de pagamento. Como eu falei, ainda é recorrente, né? Ainda é um assunto muito recorrente, mas o prazo ele foi ampliado. Antigamente era um prazo menor. Então agora com esse prazo de 10 dias para pagamento, né, das verbas rescisórias, você tem um prazo aí melhor para poder, né, não ser punido. Mas o pessoal não pode deixar passar. E por fim, Lu, uma coisa que é bem legal, que é o termo de quitação anual, né? Isso não depende, assim, você pode dar o termo de quitação anual para se resguardar, tanto como empregador como empregado. E aí você vai ter todas as verbas ali, né, todas as informações colocadas num documento só. Então é importante você ter ali essas informações porque fica mais fácil você apresentar, mais fácil de você guardar. Então eu citaria essas 3 principais mudanças que vieram na reforma trabalhista. Leandro, eu agradeço muito por essa explicação e agora eu acho que o DP já está de olho em todas essas regras sobre as verbas rescisórias. Não, eu que agradeço por chamar mais uma vez. Tamo junto, que o DP agora está muito bem instruído. E nosso time de conteúdo preparou material exclusivo e gratuito para facilitar as suas rotinas de verbas rescisórias. E para acessá-lo, é só clicar no link na descrição desse vídeo. No mais, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades sobre o departamento pessoal. Até a próxima!